Boa tarde, queridas amigas, amigos e meus ouvintes. Estou eu novamente aqui, atrasada como sempre. Não deu para fazer antes disso. Teve uma semana assim bastante atribulada para o meu neto, que ele começou as aulas, começou o trabalho tudo junto. Então só deu para eu falar com vocês hoje. Mas nós demos o último vídeo, foi aquele que eu fiz a homenagem para os meus dois netos, aqueles que estão à conta de mim, estão mais em contato comigo, um e o outro tá lá no Canadá, mas toda hora falando comigo. E nós estamos naquela fase muito bonita do Evangelho de Marcos, que eu também aprendi alguma coisinha essa semana passada agora com aqueles santos padres da Aparecida. Eu estou essa hora me especializando um pouquinho mais, conhecendo mais de perto os evangelistas, porque a gente conhece Marcos, Mateus, Lucas e João, mas a gente não sabe assim o histórico, né? Eu estou agora fazendo essa parte para depois transmitir para vocês, que eu achei muito bonito, muito mesmo. Nós estamos este ano na fase na B, e que é Marcos. Mas eu vou falar para vocês hoje, porque eu fiquei ontem até a noite vendo se eu conseguia fazer ainda o vídeo à noite, mas não consegui. Mas eu vou fazer o evangelho para vocês de hoje, o evangelho de ontem, pelo seguinte, e esse não é de Marcos, é de Lucas. Os dois que não conviveram com o Cristo. O Marcos foi discípulo de São Pedro e o Lucas, discípulo de Nossa Senhora. Tudo que ele soube, depois transmitiu, depois ele fez o evangelho, ele aprendeu com Nossa Senhora. Então eu acho assim também muito importante a gente saber isso. E o João e o Mateus conviveram com Cristo. Foram um dos primeiros chamados. O Pedro foi o segundo chamado. Primeiro foi o André, irmão dele, depois foi o Pedro. Eu estou falando isso agora para vocês porque nós estamos numa fase muito bonita da nossa liturgia, né? Ontem fez 40 dias já que nós tivemos o Natal. Então, no dia, sempre como hoje nós estamos na quarentena, né? Nem é quarentena, agora já é duzentena, né? Mas tudo era 40, né? 40 dias que a mulher dava à luz, ficava 40 dias de repouso, tudo era 40, né? E também por quê? Porque os 40 dias, né? Que o Senhor Cristo ficou ainda, né? Então, era muito assim a quarentena. E ontem fez 40 dias já do nosso Natal deste ano, desse Natal diferente que nós tivemos, né? E o Evangelho foi de Lucas. Mas eu quero, quem sou eu para ensinar? Eu quero contar para vocês que coisa mais linda que aqui a gente comemorou ontem. Eu sabia, mas não assim, tão a fundo como eu tenho feito agora para aprender mesmo, né? Ontem, o dia que faz 40 dias que teve o Natal, a nossa igreja, a nossa religião comemora a quarentena, que é o dia em que Jesus foi apresentado no templo. Aquela época, quando nascia a criança, e principalmente não, sempre quando era o primeiro filho era homem, Nossa Senhora só teve um, mas sempre quando nascia a primeira criança e era homem, tinha que ser levada, depois de 40 dias do nascimento, levada ao templo para ser consagrado a Deus. Então, ontem foi a comemoração desse dia. E como é que é chamado esse dia?
é o dia da luz. Então, muito bonito. Foi então, levaram então o menino Jesus com 40 dias para ser entregue a Deus, e ele, Nossa Senhora e São José. Dizem também, não as escrituras, mas dizem os historiadores que também Santana, os pais de Nossa Senhora, Santana e São Joaquim também foram. Como eles eram pobres, naquela época, quando a criança era entregue assim, eles davam alguma coisa, um cordeiro, alguma coisa. Como São José e Nossa Senhora eram pobres, eles deram 2 pombinhos. Então, quando a gente vai à igreja, principalmente nessas igrejas mais antigas, tem a imagem de Nossa Senhora e de Santana e de São Joaquim, pais de Nossa Senhora, com os pombinhos na mão, que era uma oferta que fazia a Deus por aquela data ser tão importante. No caso do menino Jesus, então foi o supra-sumo, a coisa mais importante que poderia ter acontecido neste dia, porque ele foi apresentado, oferecido a Deus para se tornar a luz do mundo. Então, neste dia, a gente comemora também a Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária, lá no Rio de Janeiro, que eles Candelária, porque é sempre nesse dia, a gente deve, quando está rezando, a gente deve ter sempre uma vela acesa, em sinal de luz. Então, tinha chegado o menino Jesus, a luz do mundo. E houve uma particularidade também muito importante. Eu contei muito assim por cima para vocês, eu acho que num dos vídeos. Chegando lá, São José, Nossa Senhora e o menino Jesus, eles encontraram 2 idosos. Eu falei pouca coisa sobre isso para vocês. Encontraram o Simeão, que já era bem velho, e ele, Simeão e Ana, 2 profetas da época. O Simeão, quando viu que era o menino Jesus, ele estava esperando chegar à luz do mundo. Quando ele viu que era o menino Jesus, ele se dirigiu a Deus Pai e falou: agora, Senhor, eu já posso ir, o Senhor já pode vir me buscar, porque eu estava vivo até agora, esperando chegar este menino que é a luz do mundo. E olhou para Nossa Senhora e falou: Nossa Senhora, falou, Maria, o seu coração vai sofrer muito, muito mesmo, porque o seu filho, ele é o Filho de Deus, e ele veio para passar pelo sacrifício da cruz, para que todos nós tenhamos a nossa salvação. E aí tinha também a Ana, eu contei muito por alto para vocês, que era uma profetisa, ela estava nessa época com seus 84 anos, naquela época, 84 anos, né? Ela trabalhava na igreja, ela ficou viúva e ficou trabalhando na igreja. E ela também falou: estou viva ainda para conhecer esta criança que será a luz do mundo. Então é considerado, é chamado e é comemorado este dia, 40 dias depois do Natal, o dia da luz. Então eu achei muito bonito contar isso para vocês. Em que fase nós estamos agora do Evangelho? Nós estamos no Evangelho este ano de Marcos. O Marcos é o que melhor descreve, apesar dele não ter convivido com Jesus, foi discípulo de Pedro, mas ele sabia muita coisa. Ele é quem vai nos contar o início da vida pública de Jesus. Jesus só começou a missão de Deus, de pastor de almas,
de semeador depois que ele foi batizado por João Batista. Já contei para vocês um pouquinho também sobre o batismo de Jesus. Então, o Evangelho, se nós formos agora prestar atenção, eu, por exemplo, assisto todo dia a missa, ou então rezo o Evangelho todo dia, nós vamos passar uma fase agora grande, até a Quaresma, nós vamos estar nesse tempo comum, que é este ano de Marcos. Nós fizemos no último vídeo, nós fizemos os 3 milagres de Jesus, né? Jesus curou o homem da mão seca, curou o paralítico, né? Aquele que entraram com ele pelo telhado para ele poder ser bento, né? Para ele se curar. Nós contamos 3 milagres, né? O paralítico, a mão seca e tem mais um que nós contamos 3 milagres. Então, nós estamos na fase em que Jesus está começando os milagres, porque ele vai fazer muitos milagres, né? A Bíblia, o Evangelho, conta 2 casos, né? Porque não tem nem... ele curava todo mundo que ele achava que tinha condição de ser curado. Então, é muita gente naquela época, né? E então, nós estamos vivendo, veja bem, Jesus andando por Jerusalém, Nazaré, ele morava um pouco com Pedro, ele está chamando os apóstolos. Nessa fase ainda não estão os 12, ele chama primeiro os 4, André, João, Tiago e Tomé. Primeiro ele começa com o chamamento de 4. Depois ele vai fazendo os milagres, ele vai caminhando e ele vai chamando os outros apóstolos, né? Depois ele vai chamar o Mateus, que é o cobrador de impostos, né? Que ele se converteu imediatamente quando Jesus o chamou, né? Então nós estamos naquela fase bonita de pensar que Jesus está andando para espalhar a palavra dele para toda Nazaré, para todo, né? Belém, Nazaré, né? Então, o que eu queria que vocês guardassem bem nisto é essa fase bem ainda, além de ser as coisas divinas que ele está fazendo, a parte bem humana de Jesus, né? Convivendo, chamando os apóstolos, formando os 12, né? Que seriam os primeiros propagadores da palavra dele, né? Sendo que seriam 12, porque eram 12 as tribos, né? De lá, então tinham que ser 12. Além dos 72 que eu contei para vocês, que também são 72 discípulos. E depois os outros, porque cada apóstolo foi convertendo um monte de gente depois que Jesus subiu para os céus, né? Eles começaram logo depois da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo sobre cada um deles, que nós já falamos bastante sobre isso, e começou a Igreja Católica, começando com Pedro, né? Pedro, serás pedra, significa pedra, aquele a primeira pedra para começar a nossa religião cristã, né? Então, é uma fase, se a gente prestar atenção agora nos evangelhos, muito bonito. Ontem não foi de Marcos, porque o Marcos não contou esta apresentação de Jesus no templo. Ontem foi Lucas, né? Que Lucas também não conviveu, mas ele aprendeu com Nossa Senhora, né? E eu hoje tô aprendendo agora a fazer umas homenagens, né? Eu fiz aquela homenagem assim de muito daqui de dentro do meu coração para os meus 2 netos, né? O Maurício primeiro, o primogênito, e o caçula, que é o Rafael, que mora comigo, e agradecendo tudo que eles fazem por mim, né?
Ainda mais nesse período, ficar preso com uma pessoa assim, eu não me sinto velha, né? Eu me sinto assim, preparada ainda para alguma coisa, né? E se eu conviver assim com uma pessoa também não é muito fácil para os jovens, né? E eu sempre tenho que agradecer muito. Mas também não posso deixar de falar nos outros meus 3 netos. Eles não convivem agora comigo. Tem a menina, tem só uma moça. A Juliana, minha querida, ela se formou agora, este mês, em engenharia de produção, na FEI. Ela morava lá para poder estudar, morava lá em São Bernardo para poder estudar e para poder trabalhar. E ela agora se formou esse ano, agora, esse mês passado, e é também uma luz na minha vida, esta menina, única neta que eu tenho. E os outros 2, Felipe, também já está formado, trabalhando, e o Daniel, que também se formou esse ano. O Felipe se formou em administração. É filho do meu filho que eu perdi agora há 2 anos há pouco. Esse mais velho, o Felipe, já está trabalhando também. E o mais novo, que tem 21 anos também, ele se formou em Relações Internacionais da PUC. Então, olha, gente, que felicidade que eu tenho. Os 5 netos. Só falta agora o Rafael, esse que mora comigo, está no último ano da Casper Libero de jornalismo e já trabalha na Globo, né? Está fazendo estágio na Globo como jornalista esportivo. E eu então preciso oferecer um dos meus vídeos para esses netos que eu não tinha falado ainda, né? São 5 luzes da minha vida, os meus 5 netos. Eles é que me ajudam a viver. Muito obrigada.